Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de João, capítulo 20, versos de 19 a 31. A nova criação. O ressuscitado, vida da comunidade cristã. Jesus ressuscitado está presente na comunidade, dando início à nova criação. Os cristãos sentem sua presença na ação do Espírito que os move à implantação do projeto de Deus na história. A comunidade é chamada a ter fé madura, que se exige sinais, ou seja, que não exige sinais extraordinários para perceber Jesus presente nela. Basta que faça contínua memória dos gestos e palavras de Jesus, partilhe os bens e a vida para perceber que Deus está presente nela, operando de novo prodígios e sinais. Nós celebramos hoje a Eucaristia, gesto supremo de amor daquele que o Pai ressuscitou dentre os mortos, herança que jamais perde seu valor. Nós não o vemos, mas o amamos. Não sabemos tudo a respeito dele, mas nele acreditamos e a ele nos entregamos para construir um mundo novo. Meus amados irmãos e irmãs, o texto de João 20, 19, 31 pode ser dividido em duas cenas distintas. Segue-se um epílogo, que originalmente era a conclusão do quarto evangelho. Na primeira cena, enfatiza-se a criação da comunidade messiânica, que, a mandato de Jesus ressuscitado, dá sequência ao projeto de Deus. A segunda cena reflete, por contraste com a atitude de Tomé, o amadurecimento na fé dos que, apesar de não terem visto Jesus, aderiram a ele plenamente, apoiados no testemunho de outros. O epílogo sintetiza a finalidade pela qual o quarto evangelho foi escrito. Na primeira, a criação da comunidade messiânica, o texto inicia situando a cena no tempo. É a tarde do domingo da Páscoa. Para os judeus, já havia iniciado um novo dia. Para João, contudo, é ainda o dia da ressurreição. A nova era inaugurada pela vitória de Jesus sobre a morte. A referência à tarde de domingo reflete a praxis cristã de celebrar a Eucaristia no dia do Senhor, à tardinha. Estamos, portanto, num texto eucarístico. As portas fechadas denotam um aspecto negativo, o medo dos discípulos, e um aspecto positivo, o novo estado de Jesus ressuscitado, para o qual não há barreiras. Jesus apresenta-se no meio da comunidade, mais uma referência ao contexto eucarístico, e saúda os discípulos com saudação de plenitude dos bens messiânicos. A paz, Shalom, esteja com vocês. É a mesma saudação da despedida. Por sua morte e ressurreição, ele se tornou aquele que venceu o mundo e a morte. É a saudação do Cordeiro vencedor, que ainda traz em si os sinais de vitórias, as marcas nas mãos e no lado. Dele, a comunidade se alimentará. A reação da comunidade é a alegria, que ninguém de agora em diante poderá suprimir. Assim fortalecida, a comunidade está pronta para a missão que o próprio Jesus recebeu, como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Quem garante a missão da comunidade será o Espírito Santo. Para João, o Pentecostes acontece aqui, na tarde do dia da ressurreição. De agora em diante, batizados no Espírito Santo, os cristãos têm o encargo de continuar o projeto de Deus. Esse projeto é sintetizado assim: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. O que é pecado para João? Consiste essencialmente em aderir à ordem injusta que levou Jesus à morte. Os pecados são atos concretos decorrentes dessa opção.
Fundamentalmente, a tarefa da comunidade é mostrar em palavras e ações que quem se fechou ao projeto de Deus permanece em seus pecados. O pecado de vocês permanece. Jesus sopra sobre os discípulos e lhes comunica sua própria missão. O sopro recorda Gênesis 2:7, o sopro vital do Deus que comunica a vida. Recordando o Gênesis, João quer dizer que aqui no dia da ressurreição nasce a comunidade dos seguidores de Jesus, aos quais ele afirma sua própria missão. Os discípulos continuam a ação de Jesus, pois ele lhes confere a sua missão. Pelo Espírito que recebem dele, são suas testemunhas perante o mundo. Sua atividade, como a de João, ou seja, como a de Jesus, é a manifestação por atos e obras do amor gratuito e generoso do Pai. Diante deste testemunho, sucederá o mesmo que sucedeu a Jesus. Haverá os que o aceitarão e darão sua adesão a Jesus, e os que se endurecerão em sua atitude hostil ao homem rejeitarão o amor e se voltarão contra ele, chegando inclusive a dar a morte aos discípulos em nome de Deus. Não é missão da comunidade, como também não o era a de Jesus, julgar os homens. O seu julgamento, como o de Jesus, não faz senão constatar e confirmar o julgamento que o homem dá sobre si mesmo, diante do projeto de Deus. O Evangelho de São João nos deixa claro isso. Agora, a fé amadurecida. Muito provavelmente o episódio de Tomé foi lembrado pelo autor do quarto Evangelho para eliminar mal-entendidos na comunidade, segundo os quais as testemunhas oculares estariam num plano superior em relação aos que não viram pessoalmente o Senhor ressuscitado. Esse era o conflito presente nas comunidades do fim do primeiro século. Tomé era um dos 12 que estivera com Jesus antes da paixão. O evangelista quer salientar que o importante não é ter estado com Jesus antes de sua morte, e sim viver a vida que nasce da ressurreição, assumindo o projeto de Deus como opção pessoal. De fato, não obstante a boa vontade de Tomé, vamos também nós para morrermos com ele. Ele não fizera a experiência do Cristo vivo, nem recebera o Espírito. Contrariamente a quanto faziam os convertidos, ele não aceita o testemunho dos discípulos. Sua fé ainda é fraca, não nasce da experiência do amor da comunidade, mas depende de sinais extraordinários. A referência ao 8º dia denota mais uma vez o contexto eucarístico do texto. É o dia da nova criação, da plenitude. O 8º dia, por sua plenitude, é primeiro por sua novidade. Para o quarto evangelho, a ressurreição de Jesus se prolonga por todos os dias na história.